Antes arte do que nunca, pinceladas do Caiafa e hoje para falar de Tiradentes. Eu não vou entrar aqui hoje, claro, na questão da Inconfidência Mineira, um dos movimentos mais importantes do processo de independência do Brasil e movimento que será resgatado, assim como a própria imagem do Tiradentes, pela República. No processo de proclamação e consolidação da República é quando a imagem de Tiradentes ela é construída. Então eu quero aqui destacar esse primeiro ponto. A imagem do Tiradentes que chega até nós através dos livros didáticos, enfim, aquela imagem que está no nosso imaginário, ela é uma imagem construída 100 anos depois dos eventos da Inconfidência Mineira e da própria execução do Tiradentes. 100 anos depois. Portanto, estamos falando de imagens que são construídas com um propósito. É sempre muito importante a gente lembrar que imagens são textos e elas precisam ser lidas e interpretadas, sobretudo à luz do contexto no qual essas imagens são produzidas. Essas imagens não são isentas de significados, não são isentas de intenções. Então vamos tomar como referência duas das muitas imagens que nós temos sobre Tiradentes. A primeira imagem que eu gostaria de destacar com vocês é a imagem de Aurélio de Figueiredo e Melo. Vejam que aqui nessa imagem, o Tiradentes ele é apresentado como um mártir. Isso é percebido pelo rosto do Tiradentes, é impossível não fazer a associação com a imagem do Cristo, a barba, o cabelo, a roupa branca. Reparem que Tiradentes está ao lado de um padre que, olhando para os céus como se pedisse perdão pelo pecado cometido por aquele irmão, para que Deus como que perdoasse aquela ação, né, aquele pecado do Tiradentes e o próprio crucifixo que está à frente do seu corpo. Do outro lado, o carrasco, que mesmo na condição de carrasco, se ajoelha, coloca as mãos no rosto, como se estivesse envergonhado de ter que cumprir o seu cruel destino, de executar o herói Tiradentes. Observem ainda uma pomba branca que voa à frente do próprio Tiradentes, aves ao fundo, um olhar do próprio Tiradentes que se perde no horizonte. Então é impossível não fazer a associação desse Tiradentes como um cordeiro, né? Um cordeiro que é oferecido em sacrifício, que é imolado. Reparem que há toda uma liturgia cristã católica no processo de construção dessa imagem. Imagem construída numa sociedade ou dentro de uma sociedade profundamente religiosa, profundamente católica, sobretudo nesse momento. Então, é claro que a imagem, ela potencializa este mito do herói Tiradentes. Veja, eu não estou aqui querendo desconstruir a imagem do Tiradentes herói. Não, não é essa a ideia. Mas sim deixar claro para você que existe um processo de construção da imagem e por trás desse processo a intenção de associar o Tiradentes ao herói republicano e ao mártir cristão que entregou a sua vida em sacrifício. Passando para uma outra imagem, talvez ainda mais conhecida de vocês, que é a imagem do Pedro Américo, do Tiradentes esquartejado. De novo, nós temos uma imagem que se associa à imagem do Cristo em sacrifício na cruz. Nós temos a própria cruz colocada ao lado do rosto, da cabeça decepada, né, do Tiradentes, o seu corpo. Vejam que se você olhar o contorno das partes do corpo desse Tiradentes, mostram pra gente o mapa do próprio Brasil. Então é preciso compreender a intenção em se construir e se associar à imagem do Tiradentes, à imagem deste herói. Veja, a historiografia nem sempre tratou Tiradentes como herói. É importante perceber que a imagem ela cumpre um papel. Nem sempre este papel ele fica claro para nós observadores. Então cabe a nós termos esse olhar crítico. O professor Elias Tomé Saliba, ele diz que essas imagens em estilo neoclássico, elas têm uma espécie de poder coercitivo, ou seja, as imagens canônicas, ou seja, imagens que seguem regras, que seguem
cânones para serem produzidas, elas são impositivas, né? Coercitivas, ou seja, elas não dão a nós a liberdade de uma reflexão crítica. A imagem se impõe, principalmente quando são imagens que possuem esse aspecto religioso, esse aspecto canônico. Por quê? Porque ao estabelecer esta associação entre Cristo e Tiradentes, não cabe a nós, fiéis, não é, devotos, contestar. Ela se impõe, é o caráter coercitivo da imagem canônica. Então, é muito interessante também, podemos fazer essa leitura, perceber que como um teatro grego, a história do Tiradentes, ela segue atos, né? O herói, o percurso do herói, o herói que se alegra por saber que tem um destino, uma missão a realizar, libertar o Brasil de Portugal. Num segundo ato, esse herói ingênuo não percebe o quão complicada é a sua missão, o quão complicado é o seu destino. Talvez ele até perceba que irá fracassar, mas como herói ele não pode desistir. E aí, num terceiro ato, mesmo diante de todas as dificuldades, o herói, de forma trágica, morre. Em sacrifício, oferece a sua vida na busca do seu destino. Ou, como os gregos, cientes de que não eram capazes de se desviarem do destino arquitetado pelos deuses. E assim se entregam em sacrifício. Então, a construção da imagem do Tiradentes, ela precisa ser compreendida à luz das intenções, à luz do momento em que elas são produzidas. Fica aqui uma reflexão, um convite para você mergulhar neste mundo incrível das artes e sempre ler imagens. Isso é absolutamente fundamental. Fique com a gente, até o próximo vídeo. Antes arte do que nunca, pinceladas com Caiafa. Até lá.